Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Nós temos a grata satisfação de receber no Conviver de hoje e conviver com José Renato Nalini na pauta Religiosos e Mudanças Climáticas. José Renato Nalini é secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Afonso. Muito prazer em estar com você. Ainda que pelo Zoom, que o senhor se sinta acolhido na Fundação Espírita André Luiz. Olha, no último dia 22 de janeiro, nosso programa está sendo gravado. Agradeço as sugestões, críticas, comentários recebidos pelo nosso e-mail afonsomoreirajunior@gmail.com. No último dia 22 de janeiro, nós participamos, de 2024, nós participamos de reunião com líderes religiosos pelo clima na Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Reunião essa presidida pelo secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, José Renato Nalini. Tivemos a grata satisfação de participar, de interagir, e é justamente a partir deste encontro interreligioso realizado na Prefeitura de São Paulo que surge a oportunidade de convidar o senhor José Renato Nalini para estar conosco aqui no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Ainda ontem, dia 19 de fevereiro de 2024, 19 de fevereiro de 2024, nós tivemos na posse do secretário, com muita alegria, agradecemos o convite, estamos procurando, ainda que pelo Zoom, retribuir a boa acolhida, a hospitalidade e a oportunidade de participar da sua posse oficial. José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, foi secretário de Estado da Educação e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Atual secretário e imortal da Academia Paulista de Letras e membro da Academia Brasileira de Educação. É reitor da Uniregistral, professor universitário, entre outros livros, é autor de Ética da Magistratura, A Rebelião da Toga, Ética Ambiental. Senhor secretário, existe ética ambiental? O que é ética ambiental? Ética ambiental, Afonso, é uma preocupação sensível em relação à natureza. Os homens aparentemente se distanciaram da realidade natural, acreditando-se desvinculados da natureza. Mas tudo é uma corrente encadeada, toda espécie de vida é interligada, e quando nós rompemos um dos elos, nós vamos sofrer consequências, como estamos sofrendo agora, né? Então, a ética ambiental é um instrumento de conscientização, de fazer com que as pessoas se sensibilizem e tenham compaixão pela natureza, tenham carinho em relação às árvores, à água, ao oxigênio, tudo aquilo que nós nos servimos desse manancial tão generoso da providência divina, e nós estamos nos servindo disso como se fora um supermercado gratuito, né? Nós retiramos tudo, não repomos nada, e por isso a Terra começou a dar respostas. E isso nos levou ao aquecimento global e à existência dessas mudanças climáticas, o que explica
a existência de uma secretaria municipal para cuidar disso. Muito bem. Como é que o senhor ingressou na carreira pública? Foi uma oportunidade? Foi uma escolha? O senhor fez uma carreira muito bem sucedida, notoriamente dono de muito prestígio, e muita admiração pela sua pessoa. Qual foi esse seu primeiro passo e quando foi, secretário? Afonso, eu não nasci na vida pública, eu fui comerciário, né? Meu primeiro emprego foi num armazém, que eram os antecessores dos supermercados, então era um grande armazém na minha cidade, Jundiaí, chamado Casa Aurora. Depois eu trabalhei no Hospital do SESI, substituindo uma funcionária que estava grávida, então fiquei 6 meses ali no Hospital do SESI. Depois eu prestei um concurso e fui praticante de escriturário na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Então eu fui também ferroviário. E enquanto eu era ferroviário, um amigo meu, Valmor Barbosa Martins, foi eleito prefeito de Jundiaí, muito jovem, ele tinha 29 anos, e me convidou, mais jovem ainda, para ajudá-lo. Então eu fui ser secretário dele, passei por várias secretarias, a Secretaria da Educação, Secretaria do Planejamento, chefia de gabinete. Eu era um volante ali, um as que substituía cada defecção dos demais secretários. Isso me deu uma bagagem muito interessante. E aí eu prestei concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo, em 1972, e tive a felicidade de ser aprovado. Me tornei promotor público, era assim que se chamava, hoje é promotor de justiça. E depois de passar por Votuporanga, Itu, Ubatuba, eu prestei outro concurso e ingressei na magistratura, agora em 1976. E aí eu permaneci 40 anos na magistratura de São Paulo, chegando para minha alegria e honra a presidir o maior tribunal de justiça do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. Aonde o senhor conquistou a confiança e a admiração de todos nós. O senhor me permite comentar. Senhor secretário, ontem, 19 de fevereiro de 2024, o programa está sendo gravado, como já foi falado, o senhor fez um pronunciamento muito conciso, muito direto, muito objetivo, onde me pareceu o senhor com muita emoção, assumindo um compromisso que nós sabemos que é um compromisso que não é leve, é um compromisso que pesa sobre os ombros. E nós estávamos ali na plateia, acompanhando o cerimonial, e ouvimos muitos comentários. Olha, esse faz porque fala pouco, fala direto, fala o que tem que falar. Eu queria, a pergunta já embute aí uma segunda pergunta, que é a seguinte: qual a expectativa do senhor em relação ao que pode ser feito efetivamente nessa secretaria? O senhor pareceu bastante preocupado, bastante comprometido, falou com muita discrição, e a gente percebeu que o senhor tem muito interesse pessoal, enfim, humano, em conseguir bons resultados. Qual a sua expectativa em relação a essa secretaria que colocaram em suas mãos, secretário? Afonso, eu sou o terceiro secretário de uma secretaria muito jovem, talvez a última criada pela Prefeitura de São Paulo. E o primeiro foi Antônio Fernando Pinheiro Pedro, depois foi o Gilberto Natalini, e finalmente sou eu o terceiro secretário. Eu tenho de reconhecer que os meus antecessores já fizeram muita coisa no planejamento daquilo que essa secretaria tem de fazer. É uma secretaria de articulação, é uma secretaria meio, que tem de fazer com que todas as demais secretarias e demais organismos da prefeitura do município de São Paulo levem em consideração a mudança climática em todas as suas atividades, as suas iniciativas, né? Então, por exemplo, nós já temos o PAN Clima,
que é o Plano Municipal de Mudança Climática de São Paulo. São Paulo foi o primeiro município a cuidar disso, a ter uma secretaria própria, né? Depois nós temos o Plano de Prevenção das Chuvas de Verão. Nós estamos em plena época de verão e, em virtude desse plano bem organizado, bem planejado, do qual participam todas as demais secretarias, a população precisa saber que não houve nenhuma morte no município de São Paulo, mesmo com fenômenos de precipitação bem intensas, como tempestades de verão, ciclones de verão, né? Nós tivemos enchentes, inundações, mas graças a Deus nenhuma morte. Nós temos também uma coisa extremamente séria e importante que se chama OIDA, que é Operação Integrada em Defesa das Águas, porque nós dependemos de água. Nós podemos viver sem petróleo, mas sem água nós não vivemos. E os últimos mananciais, aqueles que nos abastecem, eles estão sendo destruídos rapidamente por ocupações irregulares, por desmatamento, por grilagens, por todo tipo de atentado contra a natureza. Eles estão principalmente no extremo sul do município de São Paulo, né? Na região de Parelheiros, de Capela do Socorro, Engenheiro Marcilac, são essas regiões ameaçadas. E essa operação, ela cuida de tentar coibir essas invasões. É uma luta de Davi contra Golias, porque nós temos poucos braços e essa ocupação, que às vezes ela é tangida pela criminalidade organizada, ela é muito eficaz, né? Tem muita desenvoltura. O poder público trabalha dentro das normas, dentro da legislação. As ocupações clandestinas não tem regra nenhuma, a não ser se apossar de terrenos que pertencem ao município, outras vezes pertencem a particulares, mas que são terrenos impróprios para a construção de moradia, porque são aqueles que abrigam as últimas reservas, as últimas nascentes que vão abastecer os nossos dois grandes reservatórios, do Guarapiranga e a Billings. Então, há muita coisa a ser feita. Eu vou impulsionar algo que não foi assim a primeira preocupação dos meus antecessores, que é a regularização fundiária, porque nós temos de saber quem são os proprietários dessas áreas, inclusive para chamar a atenção se a gleba está sendo desmatada, nós precisamos saber quem é o seu dono para poder conversar com ele ou até sancioná-lo se foi ele mesmo que promoveu o desmatamento. Senhor secretário, o senhor falou da apropriação indébita e ilegal de terras, mas há também, e nós temos conhecimento disso, nós que somos há muitos anos moradores da Zona Norte da cidade de São Paulo, uma progressiva ocupação da Serra da Cantareira, que é uma joia aqui na coroa dos recursos hídricos da nossa cidade de São Paulo, que por si só mereceria uma secretaria para os seus cuidados. Gostaria de ouvir os seus comentários a propósito dessa apropriação legal, que é ilegal, é legal e ilegal ao mesmo tempo. Sim, o que acontece, Afonso, é que o mercado, no capitalismo, ele tem uma força muito superior à do poder público, não é? Então, quando o mercado entende que uma área é suscetível de construção, o mercado tem condições de convencer o parlamento local, a Câmara Municipal, a abrir flancos em planos diretores que pensaram na preservação de áreas que são imprescindíveis à manutenção da qualidade de vida, né, das pessoas. Então, isso está acontecendo na cidade inteira.
Eu moro, por exemplo, nos jardins, se chamavam jardins porque eram arborizados. Hoje nós temos quarteirões inteiros de edifícios que estão se erguendo, as árvores estão sendo cortadas. Então, eu cheguei a escrever um artigo, Jardim de Caçambas, não é mais jardim de verde, é um jardim de edificações, né? Então, o que nós precisaríamos era que a população se educasse mais, procurasse participar mais da vida pública, assistindo às sessões da Câmara Municipal, levando ao vereador em quem votaram as suas postulações, exigindo que o poder público cumpra a sua parcela na preservação de um ambiente que é essencial para que haja futura geração. Porque nós podemos, se continuar esse ritmo de destruição, nós podemos estar condenando a humanidade a desaparecer da sua aventura terrena. Senhor secretário, como o senhor sabe, nós somos espíritas com Allan Kardec e há um autor espiritual, o espírito Dr. André Luiz, que por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier disse que a água um dia seria o líquido mais precioso e caro sobre a Terra. Eu ia dizer para o senhor que não vou querer estar aqui nesse instante, mas como nós acreditamos na reencarnação, acho que às vezes não dá para escapar. Senhor José Renato Nalini, doutor José Renato Nalini, vamos voltar um pouquinho no tempo. Na reunião de janeiro, a primeira reunião que o senhor promoveu, o que dominava ali era um clima de bastante informalidade, até a partir da própria postura do senhor. O senhor deixou todos nós à vontade, nós estávamos ali nos sentindo em casa, e naturalmente muito curiosos a propósito da sua postura, dos seus projetos, dos seus planos, que envolvem os religiosos, os líderes religiosos, as lideranças religiosas aqui da nossa cidade de São Paulo. O que o senhor sentiu nessa reunião? O que o impressionou mais? Houve alguma coisa em especial que o senhor guardou como um bom momento dessa reunião do dia 22 de janeiro com os líderes religiosos que foram em peso? O senhor viu que foram convocados e compareceram, ou seja, as lideranças religiosas estão realmente preocupadas e interessadas em fazer alguma coisa em relação às mudanças climáticas. Afonso, eu me senti muito confortado, reacendeu a chama da minha esperança, porque eu acredito que a liderança religiosa é aquela que tem mais condições de fazer com que os seus seguidores, os seus fiéis, os seus adeptos se convençam de que a natureza é uma dádiva divina, né, gratuitamente oferecida a todos nós, e que nós estamos sendo inquilinos muito cruéis, nós estamos nos servindo da natureza de uma forma perversa, destruindo o verde, contaminando tudo que existe, o solo, a água, o ar, né? Então, nós temos uma poluição crescente, nós temos um desperdício de resíduos sólidos. A cidade de São Paulo se vê obrigada a gastar 13 bilhões de reais por ano para fazer a varrição e a coleta de resíduos sólidos, aquilo que nós chamamos de lixo, mas que pode ser, em grande parte, um luxo, porque é reciclável, é aproveitável, é alguma coisa que deve ter uma destinação mais digna do que ocupar aterros sanitários, que são um paliativo, é uma solução falaciosa, porque o aterro sanitário, quando se joga tudo lá, ele demoraria centenas de anos, às vezes até milênios, para que a Terra voltasse a ser o que ela era antes de receber esses dejetos. Então, quando a gente vê as lideranças religiosas de todas as confissões, de todas as crenças,
no mesmo espaço, convivendo harmonicamente, com polidez, com cordialidade, com fraternidade, nós somos obrigados a concluir que a humanidade não é um fracasso, é um projeto bem sucedido, é um projeto auspicioso e que pode ser melhor ainda se nós todos dermos a nossa cota, né, para construir uma sociedade fraterna, justa e solidária. Com todo o respeito que a questão nos merece, que a presença do senhor, que representa aqui o poder público, as perguntas chegaram aqui, nós vamos colocando aqui para o nosso irmão José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. A pergunta aqui, pediram para não revelar o nome do nosso telespectador, ele diz assim, senhor secretário, mudança climática agora é questão de reza brava? Olha, tirando o aspecto de humor, é sim, porque ontem você estava lá, eu disse que nós já não estamos mais num estágio de mudança climática, nós estamos numa emergência climática. E citei o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, que falou que a Terra entrou num processo de ebulição. A Terra está fervendo. Aliás, alguns mais pessimistas falam, nós estamos fazendo cursinho para o inferno, não é? A Terra está entrando em combustão. Incêndios espontâneos, incêndios provocados, não é? Então, nós temos toda espécie de ocorrência que não deveria acontecer, não deveria ter lugar num planeta que é habitado por pessoas que se dizem racionais, que se dizem providas de discernimento, de ponderação, de sensatez, não é? Então, nós precisamos realmente fazer a nossa parte, mas também fazer oração, fazer meditação, fazer um pequeno sacrifício que seja, pedindo que os demais se convertam. Porque o que acontece, Afonso, quando você vai falar sobre mudança climática, sobre atentados contra a natureza, contra o ambiente, em regra, você prega para convertidos. São pessoas que já têm essa consciência. Porque aqueles que não têm, eles não querem participar disso, eles ridicularizam o ambientalista, eles dizem que o aquecimento global é invenção e que existe uma conspiração mundial para destruir o Brasil, e com essas desculpas eles legitimam não fazer nada. Então, eu acho que a religião é, sim, uma grande aliada, é uma grande força para que nós possamos enfrentar o aquecimento global. Senhor secretário, quando nós sobrevoamos a cidade de Curitiba, quando a gente chega a Curitiba, a impressão é maravilhosa. Não vou falar de Manaus e outras cidades onde o verde predomina, mas uma cidade planejada como Curitiba, a área verde ocupa, pelo que me parece, a cidade inteira. É um sonho que nós temos aqui para São Paulo, nós que já residimos no Jardins, numa época que ainda era Jardins, o senhor hoje disse que é o bairro da Caçamba, devido às construções que estão sendo feitas, e a nossa tristeza, quando de volta a São Paulo, sobrevoamos a zona leste da cidade de São Paulo, que independentemente de tanta gente boa, de tanta gente, tanto progresso, tanta coisa boa que traz a zona leste, mas a impressão que nos dá, olhando lá de cima, é péssima, tem poucos pingos de verde. O senhor acha que uma campanha para incentivar o plantio de árvores seria uma das alternativas para melhorar um pouquinho esse ar que a gente respira
em São Paulo, pensando em nós aqui na nossa população? Sim, nós já temos não só projetos, mas a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, cujo titular é o Rodrigo Ravena, meu colega, faz um plantio muito acelerado. Ocorre que a Zona Leste é um caso especialíssimo, Afonso, porque ela foi ocupada sem planejamento algum e os passeios, as calçadas são muito estreitas, às vezes só dá para uma pessoa passar em fila indiana, e os postes, que são outra tragédia, porque os fios deveriam estar todos enterrados, mas ainda há fios aéreos na nossa iluminação. Os postes ocupam um espaço muito grande do passeio. Então, nós precisamos pensar em outras alternativas para a Zona Leste. E estamos fazendo bosques de conservação, que é ocupar espaços ociosos, terrenos ociosos, para plantar árvores nativas da Mata Atlântica, né? Incentivando as pessoas que tiverem algum espaço em sua casa para fazer pomar ou jardim, uma árvore que seja, porque não são todas as vias públicas da Zona Leste que cresceu desmesuradamente, que comportam uma arborização como deveria ser, né? Com um bairro planejado, como foram os loteamentos City, né? City Lapa, City Jardim América, né? Então, foram coisas planejadas, Higienópolis, né? Mas São Paulo cresceu demais, é uma insensatez você concentrar mais de 12 milhões num mesmo território, e como o crescimento demográfico não respeita os lindes, os territoriais, as cidades contíguas a São Paulo chegam a oferecer esse espetáculo tremendo de 22 ou 23 milhões de pessoas vivendo todas juntas. Metade da população aqui e a outra metade distribuída pelo restante do estado. Então, são coisas difíceis, mas nós vamos fazendo à medida das nossas forças e contando com a colaboração da sociedade, que tem muito a oferecer para, pelo menos, mitigar os efeitos da mudança climática. Bom, nós estamos engajados nessa causa e o senhor pode contar também com as nossas orações. Não se trata de reza brava, mas de reza, de oração do coração, pedindo a Deus que lhe dê forças e bastante saúde e inspiração para as providências em favor de todos nós. Nós estamos convivendo nesse instante com José Renato Nalini, que é secretário executivo de mudanças climáticas da Prefeitura na nossa grande cidade de São Paulo. Senhor secretário, tem uma pergunta comprida aqui, parece uma dissertação, mas nós vamos colocar aqui para o senhor. Diz assim: sabemos que para se produzir 1 quilo de hidrogênio são usados 39 mil watts de energia elétrica, a maior parte dela vinda de geradores a gás ou a diesel. O ramo nuclear, que é falsamente dito como de baixo carbono, utiliza um volume de energia elétrica imenso para se produzir 1 quilo de plutônio e 1 quilo de combustível reciclado MOX. Sem falar que as usinas nucleares, para funcionar, precisam de energia elétrica da rede pública, pois não são autossuficientes. Seriam as energias limpas? Seriam, a pergunta finalmente, seriam as energias limpas uma outra narrativa fantasiosa criada pelos poderosos para tentar esconder o problema, ou realmente elas possuem vantagens verdadeiras, as chamadas energias limpas? Afonso, na verdade, nós temos um vilão só, um inimigo só, que se chama carbono. O carbono é venenoso, o carbono mata.
Então, nós temos que procurar na transição energética uma solução multiportas, ou seja, usar a energia hidrelétrica que já em grande parte abastece o Brasil, a energia eólica, a energia solar, existe energia das marés, existe energia da biomassa, existe energia do biometano, existem múltiplas possibilidades. Eu acredito que a ciência produzirá tecnologias que vão permitir que nós aperfeiçoemos esses processos e também que eles se tornem mais baratos. Se a gente lembrar que um computador há 20 anos ocupava um cômodo inteiro de uma dependência, custava bilhões, e hoje nós temos o nosso computador com todas as suas funcionalidades num espacinho um pouco superior a uma caixa de fósforo, nós vemos que a ciência, a inteligência humana, não precisa ser inteligência artificial, a inteligência humana pode nos dar as respostas. E é nisso que a gente tem que confiar e pedir o empenho e o talento de todos a serviço da salvação da humanidade. No programa Conviver de hoje, religiosos e mudanças climáticas, contando com a presença do Dr. José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da nossa cidade de São Paulo, na produção Alex Monteiro e Fábio Bettinassi, no apoio à produção Regina Prata, na divulgação Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos Jefferson Carvalho, na edição Edi Pontes, apresentação Afonso Moreira Júnior, coordenação de Guiomar Santana e supervisão de Júlio Sena. Senhor secretário, a crise climática poderia afetar diretamente a alimentação mundial e toda a cadeia produtiva industrial a curto prazo? Quais os maiores riscos, na sua opinião, que nós vamos enfrentar daqui para frente ou já estamos enfrentando? Nós já estamos enfrentando, Afonso, porque quando existe chuva em volume muito superior à média, nós temos o comprometimento das colheitas. O Brasil já está sofrendo isso, não é? Secas prolongadas também. Nós temos de prestar atenção no mundo. É lógico que a Secretaria tem um foco especial na cidade de São Paulo, que é a terceira maior emissora de gás carbônico, dos gases causadores do efeito estufa, né? Logo depois da União e do Estado de São Paulo, mas nós temos de prestar atenção no mundo. E o fenômeno dos migrantes ambientais é uma coisa muito séria. Eles estão fugindo por fome, e fome porque as lavouras não produzem aquilo que é necessário para saciá-los, né? Então, a questão só pode agravar. A gente não quer ser catastrofista, nem anunciar tragédias, mas a coisa é muito mais séria do que se apresenta, do que as pessoas aparentam ignorar, né? Então, um trabalho que todos estão chamados a fazer é conscientizar as pessoas, porque não é o mundo que está sofrendo perigo, não é o planeta, Afonso, é a humanidade, né? O planeta pode continuar a existir durante algum período, mas ele vai prescindir da espécie humana para isso, e isso é muito trágico, que não seja nas nossas mãos, na nossa geração, né, que foi tão infiel em relação à natureza, dádiva gratuita da providência divina. Do ponto de vista religioso, o senhor acha que nós estamos vivenciando uma época de tribulação prevista desde os primórdios pelos grandes profetas da história religiosa? Seria isso que nós estamos vendo realmente um apocalipse, na sua opinião? Há sinais do apocalipse, há sinais sim, mas
se a gente pensar no que a religião pode fazer, há dias os jornais anunciaram que o Brasil tem mais templos do que escolas e hospitais somados, não é? Que a religião sirva para dar consciência às pessoas, sensibilidade, inspire as pessoas a viverem em espírito de fraternidade, né? E que não sirva apenas para alimentar interesses egoísticos ou até interesses financeiros, né? Então, eu não sou pessimista nesse ponto. Eu acho que nós temos um pouco de tudo. Cada época tem as suas tragédias e tem as suas esperanças. Então, se a gente lê os antigos, principalmente os gregos e os romanos, e leem o que eles falam da juventude, praticamente nós poderíamos transplantar e os problemas são atemporais. Seria interessante que a gente pensasse na vocação de perfectibilidade da espécie humana, ou seja, a cada momento os homens se tornariam cada vez melhores. Não é isso que acontece. Nós temos de tudo, mas também há muita coisa boa acontecendo, não é só tragédia. Muito bem, isso é muito animador. O que nós precisamos realmente é de fé, de esperança e caridade entre nós e pelo meio ambiente. Eu gostaria de deixar nesse instante um espaço para que o doutor José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, se dirigisse à nossa população com a sua mensagem, com o propósito do seu trabalho. Enfim, nós queremos nos sentir todos engajados nesta grande causa que é em favor de todos nós. Afonso, você falou Natalini, foi meu antecessor. Nós tiramos um tá e ficou Nalini, né? Era o Gilberto Natalini, meu amigo, gosto muito dele, agora é Renato Nalini. Eu queria agradecer. O senhor me perdoe, Nada. é ato falho, é ato falho. Sem problema. Eu queria agradecer a oportunidade, pedir a todos os seus telespectadores, a todos que o acompanham, que pensassem um pouco naquilo que a gente pode fazer para atenuar, salvar, reverter a situação, talvez não seja possível totalmente, porque o mundo já está bem comprometido, a Terra está bem comprometida. Mas nós podemos mitigar os efeitos, podemos nos adaptar a situações adversas, não é? E para isso nós podemos economizar água, economizar energia, andar mais a pé, plantar uma árvore, não produzir tantos resíduos sólidos, não é? Reciclar, fazer compostagem, gastar só o necessário e, principalmente, olhar o nosso próximo como se fôssemos nós mesmos e pensar naqueles mais vulneráveis, que são os que mais sofrem, não é? Da nossa atitude pode surgir uma alternativa mais auspiciosa, com maior esperança de vida digna para esses mais carentes, mais vulneráveis, né? Era essa mensagem que eu queria deixar e agradecendo a oportunidade de conversar com você e com aqueles que o seguem. A oportunidade foi gratificante. Como ainda tenho 2 minutos, eu vou pedir ao senhor que se dirija aos religiosos, aos líderes, representantes religiosos que estiveram com o senhor nesta primeira reunião da secretaria, promovida num clima de muita hospitalidade, uma acolhida muito boa que nós tivemos, onde o senhor nos deixou bastante à vontade. E até num furo aqui de notícias, eu perguntar para o senhor também qual seria, se o senhor já tem em vista um segundo passo nessa mobilização pela integração dos religiosos nessa campanha permanente da sua secretaria. Eu queria dizer a todos aqueles que compareceram que procurem levar companheiros para que o nosso movimento cresça cada vez mais. E eu estou aberto a ideias, a propostas, a sugestões e também a críticas, porque não sou infalível, não tenho monopólio da verdade e gostaria de contar com a colaboração de todos. Ideias que possam parecer
muito singelas, aparentemente insignificantes, de repente pode se transformar num grande projeto. Nós não podemos ignorar o que pequenas coisas feitas por pessoas anonimamente, indivíduos sozinhos, praticando atos bons, né, que são aqueles gerados pela crença num ser superior, né, aqueles que seguem o design inteligente, que não acreditam que tudo isso possa resultar de um Big Bang, de uma grande explosão, mas que há um grande artífice que dirige a nossa vida, que criou tudo isso e que é aquele que está nos acompanhando. Então, dessas pessoas é que podem sair propostas viáveis e um aperfeiçoamento no nosso modo de tratar a Terra, de tratar a natureza. Nós não temos um plano B. A Terra é o único espaço que nós podemos habitar. Então, vamos cuidar dela com muito carinho. Mais uma vez, o nosso agradecimento a José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas de Prefeitura de São Paulo, que atendeu ao nosso convite e nos deu a oportunidade de conviver com a proposta de sua secretaria. Nosso muito obrigado. A sua despedida, secretário. Muito obrigado, Afonso. Um grande abraço a todos. Eu estou à disposição na secretaria. Vamos fazer logo um outro encontro. Isso é o que eu queria ouvir. Deus abençoe a você que nos prestigia pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo portal mundomaior.com.br. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.